de pé, em frente à vitrine de uma floricultura. Margot admirava o conjunto perfumado de flores. Ela adorava flores e seu marido Walter. Sabendo disso, muitas vezes a surpreendia com buquês. Tanto em ocasiões especiais quanto simplesmente por querer. Hoje, no entanto, ela não estava escolhendo flores para si mesma. Margot procurou por um vendedor. Perto dali, uma jovem mulher com um avental impecável e luvas de jardinagem estava finalizando o atendimento a um cliente que havia escolhido várias rosas cor de vinho, de caules longos, para um buquê. Um momento. Por favor. Já estou com você, disse a vendedora gentilmente. Notando o olhar de Margot, o cliente pagou. Pegou seu buquê e se dirigiu à saída, enquanto a jovem se aproximava de Margot com um sorriso amigável. Que tipo de flores você está procurando hoje? Acabamos de receber uma nova remessa. As rosas estão todas frescas e nossos lírios de jardim estão simplesmente deslumbrantes. Olhe só para eles. A vendedora tirou um lindo ramo de lírios de um vaso. Os brancos são impressionantes. Mas os cor-de-rosa são uma verdadeira maravilha. E o perfume? Margot concordou. Eu mesma amo flores. Mas hoje preciso escolher um buquê para um homem. Veja bem. É o aniversário do meu marido. Ele está fazendo 40 anos e de repente percebi que não tenho ideia de que tipo de flores dar a um homem. Ou se devo sequer dar. Rosas são perfeitas tanto para homens quanto para mulheres. Mas para homens você deve evitar botões pequenos, tons de rosa e quaisquer laços ou embalagens brilhantes. Rosas vermelhas escuras são uma escolha clássica e atemporal. Sim. Seria adorável, respondeu Margot. 10 minutos depois, ela pegou o buquê e saiu apressada da floricultura, com o coração cheio de alegria e expectativa. Parando na boutique de vinhos a caminho de casa, Margot escolheu uma garrafa do conhaque favorito de seu marido como presente. Ela pediu que fosse embalado junto com o buquê em uma cesta de presente. Entrando em seu carro, ela tirou da bolsa um teste de gravidez positivo dentro de uma caixa bonita e o colocou dentro da cesta. Aquele era seu principal presente para o marido. Só então ela se dirigiu para casa. Os preparativos para a celebração estavam a todo vapor. Música tocava. Garçons contratados arrumavam as mesas no jardim. E aromas apetitosos de pratos festivos vinham da cozinha. Vários carros estavam estacionados ao longo da cerca. E os primeiros convidados já começavam a se reunir para o aniversário do anfitrião. Walter não estava em lugar nenhum no quintal. Então ela entrou na casa. Assim que chegou à porta, esbarrou nele. Walter, eu estava te procurando, disse ela, animada. Preciso te dizer algo importante imediatamente. Margot. Eu também estava te procurando, respondeu Walter com uma abordagem gentil. Você desapareceu sem dizer uma palavra. Apenas disse que era uma surpresa e me deixou aqui para cuidar de tudo. Afinal, sou aniversariante e tenho que correr para lá e para cá cuidando de tudo. Além disso, também tenho novidades para você. Walter queria continuar, mas seu telefone tocou no bolso. Ele pediu desculpas. Pegou o aparelho que vibrava. Olhou para a tela e disse: Margot. Querida. Vamos conversar um pouco mais tarde. É uma ligação importante. Preciso atender. A celebração estava em pleno andamento quando Margot notou que Walter, que tinha sido o centro das atenções, havia desaparecido de repente. Ela procurou na multidão, mas não conseguiu encontrá-lo. Supondo que ele tivesse se afastado para uma pausa, ela decidiu procurá-lo na casa.
Walter frequentemente se retirava para seu escritório quando precisava de um pouco de silêncio. Então Margot foi para lá sem hesitar. A porta de seu escritório estava ligeiramente entreaberta e ela podia ouvir vozes lá dentro. Ela parou, ouvindo uma voz feminina desconhecida dizer: "Olha, este é o meu pequeno. Ele não se parece com você?" "Ele realmente se parece", respondeu Walter com um sorriso. "Quando eu era pequeno, eu era igual a ele, a julgar pelas minhas fotos de infância." "Mas por que você não me contou sobre ele logo?" "Walter, eu me senti constrangida de vir até você e ainda com uma criança", disse a mulher. "Tive medo que você pensasse que eu estava tentando sobrecarregá-lo com ele. Especialmente porque você já me ajudou tanto." "Bobagem, Carrie", respondeu Walter. "Eu amo crianças e sempre sonhei em ter uma família. Mas Margot tem problemas. Então não é tão simples." "Walter, se você quiser confirmar o parentesco, estou pronta para fornecer uma amostra de DNA imediatamente", disse a mulher seriamente. Não é necessário", disse Walter casualmente. "Eu posso ver a semelhança em seus olhos azuis e redondos e no narizinho arrebitado. Não preciso de um teste para ver um laço familiar." Margot ficou paralisada de choque, seu coração acelerado enquanto processava a revelação. "Olha, seu pequeno tem o meu nariz e os meus olhos", disse Walter. E a mulher respondeu: "Estou tão feliz que você se revelou uma pessoa honesta e decente." "Walter, sou tão grata a você. Se você soubesse." "Não é nada. De verdade. Fico feliz que você tenha entrado na minha vida. Vamos encontrar os convidados. Vou te apresentar a todos." "Talvez não devêssemos", hesitou a mulher. "Eles estão todos tão chiques e bem vestidos. O que eles vão pensar quando me virem? E o que sua esposa vai dizer quando souber de mim?" "Carrie, pare com isso", disse Walter firmemente. "Você não é uma estranha. E seu filho também é meu parente. Vamos." "Meu Deus! O que estou ouvindo?" Margot finalmente caiu em si, afastando-se rapidamente da porta do escritório. "Meu marido tem outra mulher? E não qualquer mulher. Mas uma que deu à luz seu filho? E isso acontece justamente quando descubro minha gravidez." Saindo de casa, Margot parou, indecisa. Ela entendeu que a coisa mais simples a fazer agora seria abordar o marido e exigir uma explicação. Mas de repente ela se sentiu humilhada e profundamente envergonhada por ela, a esposa legítima, não ter sido capaz de dar um filho a Walter, enquanto outra mulher conseguiu. Então, ela sentiu uma onda de ciúmes dessa estranha chamada Carrie, com quem seu marido falava tão ternamente em seu escritório. "O que eu faço agora?" Ela se angustiava. "Eu deveria ter ido direto a ele e exigido uma explicação, em vez de ficar como uma mendiga na porta, ouvindo meu marido, que prometeu me amar apenas a mim, ser tão afetuoso com essa mulher desconhecida. E de onde veio essa Carrie? Não notei sua chegada. Ela deve ter entrado na casa secretamente, aproveitando a comoção geral e a atmosfera festiva. Não. Já tive o suficiente. Não quero lidar com nada disso e não posso mais ficar aqui." Ela abriu caminho pela multidão de convidados alegres e um pouco bêbados e foi para seu carro. Ao entrar, Margot se surpreendeu ao encontrar o buquê de rosas, o conhaque favorito de seu marido e o teste positivo ainda no banco de trás, junto com a cesta de presente. Na pressa de compartilhar a boa notícia com Walter, ela havia se esquecido de parabenizá-lo pelo seu aniversário.
Tudo bem. Ele tem muito com o que se ocupar sem as minhas felicitações. Pensou ela amargamente. Ligou o motor e se afastou da casa. Deixe-o se preocupar e pensar o que quiser. Desde a infância, Margot sonhava em ter um carro. Ela amava a velocidade, a emoção de dirigir e a rajada de vento contra o para-brisa. Quando se casou com Walter, um ano atrás, ele logo lhe deu um carro esportivo novinho em folha. Praticamente o carro dos seus sonhos. Periodicamente, sem precisar de um motivo especial, Margot pegava o carro para dar uma volta nas estradas de alta velocidade. O que muitas vezes preocupava seu marido, que via os carros apenas como um meio de transporte. Dirigindo pela rodovia e ganhando velocidade, Margot percebeu de repente que havia se esquecido de trocar seus sapatos de festa elegantes por sapatos mais confortáveis para dirigir. Não importa. É noite. A estrada está tranquila. Vou dirigir um pouco. Me acalmar e depois voltar e exigir uma explicação do meu marido. Pensou ela, acelerando novamente. O potente carro esportivo voava pela rodovia como um pássaro. A fita lisa de asfalto se desenrolando sob as rodas. O velocímetro se aproximava do máximo. Mas a velocidade não a assustava. Pelo contrário, a acalmava estranhamente. Relaxando. Margot de repente sentiu que havia exagerado claramente. Não entendeu a situação e saiu correndo de casa como uma garota tola e impulsiva. É isso. Michael. Não aguento mais andar. Estou cansada. Disse a jovem sem-teto, jogando sua bolsa surrada cheia de lixo encontrado nos depósitos da cidade na rodovia. Vamos parar e sentar um pouco. Talvez debaixo daquela árvore. Disse ela, apontando um dedo sujo com uma unha quebrada para um campo ao lado da estrada. Do que você está falando? Irmã? Retrucou seu companheiro, que parecia igualmente desgrenhado, vestido com um terno jeans surrado e ostentando uma barba rala. Ele parecia um homem de idade indeterminada, mas com um estilo de vida óbvio. Olha! O sol já está se pondo. Logo vai escurecer. Ou você está planejando passar a noite no meio de um campo? Ele resmungou, mas pegou a bolsa que ela havia jogado no chão. Mas estou cansada e com fome, declarou a mulher sem teto, recusando-se a se mover. Anita. Irmã. Você acha que eu também não estou com fome? Michael retrucou. Nós comemos um pouco antes de voltar. Lembra? Encontramos um saco inteiro de tortas velhas no lixo perto do café. Você comeu mais do que eu. Isso foi há muito tempo. Queixou-se Anita. Aquelas tortas eram difíceis de mastigar e não enchiam muito. Você prometeu cuidar de mim. Lembra? Então cuide de mim agora. Estou cansada e com fome o tempo todo. Entendeu? Você é um poço sem fundo. Você é pequena, mas come como um cavalo. Eu sei o que você está tramando, respondeu Michael, exasperado. Mais cedo naquele dia, os irmãos tiveram sorte enquanto vasculhavam os lixões da cidade. Eles encontraram 5 latas de ensopado de carne, provavelmente descartadas por alguém. Anita quis imediatamente abrir uma das latas, mas o mais prático Michael insistiu que esperassem. Qual é o sentido de comer agora? Ele argumentou. Você vai devorar tudo e ficar com fome de novo em pouco tempo. Vamos esperar até chegarmos ao nosso lugar. Podemos aquecê-lo e fazer uma refeição decente. Estou com fome agora e você é um avarento. Michael! Gritou Anita, sentando-se no asfalto. Não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui a noite toda se eu quiser.
Você não pode me dizer o que fazer. Tenho 18 anos. Posso fazer o que eu quiser. Posso fumar, beber e sair com caras se eu quiser. Levante-se. Carros passam nesta estrada. Disse Michael, olhando ao redor para a rodovia deserta. Ele pegou sua irmã e a arrastou para fora da estrada. Com medo? Hein? Provocou Anita, lutando para se libertar. Me dê uma lata ou eu me jogo na frente de um carro. Eu juro. Você é louca. Sabia? Retrucou Michael, tirando uma lata de ensopado de sua mochila. Aqui. E não ouse dizer que está com fome de novo tão cedo. Entendeu? Ele a levou para uma árvore próxima, fora da estrada. Anita, finalmente conseguindo o que queria, o seguiu sem reclamar. Sentado debaixo da árvore, Michael tirou uma faca suja e uma colher de alumínio torta do bolso. Ele abriu a lata e a entregou à irmã, que devorou o conteúdo em segundos. Feliz agora? Perguntou Michael, enquanto Anita lambia a lata vazia. Tem mais de onde veio essa? Ela insinuou, olhando para a mochila dele. Você é inacreditável, disse Michael, balançando a cabeça. Você acabou de comer uma lata inteira de ensopado e ainda está com fome. Você é como um buraco negro. Vamos para casa. Ele se levantou e chutou a lata vazia para longe, agarrando o braço da irmã para levá-la de volta. Me solta! Gritou Anita, se libertando e correndo em direção à rodovia. Me dê outra lata ou eu me jogo na frente de um carro. De repente, o som de um motor distante ficou mais alto. E um elegante carro esportivo apareceu no horizonte, acelerando em direção a eles. Pare! Sua idiota! Gritou Michael, notando a pequena e desajeitada figura de sua irmã correndo pela rodovia na frente do carro em alta velocidade. Pare! Você vai ser atropelada! Ele gritou, correndo atrás dela. Na pequena bolsa de noite de Margot, deitada no banco do passageiro. Seu telefone tocou, mantendo uma mão no volante e os olhos na estrada. Ela alcançou a bolsa com a outra mão, procurando o telefone. Ah! Aí está você! Murmurou ela, vendo que Walter estava tentando ligar para ela. Não vou atender, decidiu, embora seu entusiasmo anterior tivesse diminuído. No entanto, Walter, sentindo que algo estava errado, persistiu em ligar para ela repetidamente, e Margot finalmente atendeu. Tudo bem. Estarei em casa em breve e conversaremos, disse ela. E então começou a diminuir a velocidade, com a intenção de dar a volta e voltar para casa. Ao estender a mão para colocar o telefone de volta na bolsa, Margot desviou o olhar da estrada por apenas um momento. Quando olhou de volta, ela ofegou de horror e pisou no freio. Nos faróis, ela viu uma pequena figura correndo pela rodovia, seguida por outra. Marcou. Pega de surpresa, tentou frear bruscamente, mas seu salto ficou preso no tapete, impedindo-a de parar rapidamente. Ela desviou para o acostamento, atravessou o campo e finalmente parou quando a frente do carro colidiu com uma árvore. Sua idiota! Sua tola estúpida! Gritou Michael, alcançando sua irmã e agarrando-a pelo colarinho. Olha o que você fez! Você causou um acidente e alguém pode estar ferido, ou até morto, por sua causa. Ele esbravejou, sacudindo-a. Tudo bem. Tudo bem.
Me solta! Implorou Anita. Subitamente dócil. Você vai rasgar minha jaqueta e ela já está gasta. Você não vai me dar uma nova. Acrescentou ela, tentando soltar seus dedos fortes. Você está preocupada com sua jaqueta? Retrucou Michael. Embora tenha soltado. E o acidente que você causou? O que devemos fazer agora? Chamar a polícia? Ele exigiu. Michael. Por favor. Não chame a polícia. Eu não tive a intenção. Implorou Anita, ajustando freneticamente suas roupas esfarrapadas. O homem se virou e caminhou em direção ao carro, que havia parado no campo perto de uma árvore. Anita, sem saber o que fazer, o seguiu em silêncio. Aproximando-se do carro, Michael se inclinou e olhou para dentro. Ainda não estava completamente escuro. Então ele pôde ver facilmente uma jovem mulher caída sobre o volante, presa pelo cinto de segurança. Ela não mostrava sinais de vida, mas também não havia sangue no carro. Michael abriu a porta e verificou seu pulso. O que está acontecendo? Perguntou Anita, espiando por cima do ombro dele para dentro do carro. Ela está morta? Perguntou ela com indiferença, de olho na bolsa de noite brilhante da mulher no banco do passageiro. Tire as mãos daí. Michael deu um tapa na mão dela. A última coisa que precisamos é da polícia nos acusando de roubo além do acidente. Ela está viva. Apenas inconsciente. Parece que bateu a cabeça, disse ele, verificando o pulso da mulher. Ei! Moça! Acorde! Ele chamou, dando tapinhas gentis em suas bochechas. Quando ela não respondeu, ele vasculhou sua mochila e tirou uma garrafa de água de plástico. Vou jogar um pouco de água no rosto dela para reanimá-la, disse ele, derramando um pouco de água em sua boca. Ela está voltando a si, notou Anita, vendo a jovem mulher se mexer. Vamos sair daqui antes que ela nos veja. Ela insistiu de repente, esquecendo-se da bolsa de noite brilhante que estava de olho. Não podemos simplesmente deixá-la, protestou Michael. É quase noite e não haverá tráfego na rodovia até de manhã. Ela pode não ser encontrada até o amanhecer. E daí? Não é problema nosso, retrucou Anita, irritada com a preocupação inesperada de seu irmão por uma estranha. Não podemos deixá-la durante a noite. Isso é certo. Mas também não podemos chamar a polícia. Não com você causando o acidente. Ele olhou para sua irmã. Então, teremos que levá-la conosco. Talvez ela recupere os sentidos e possa cuidar de si mesma. Ele puxou a jovem para fora do carro e a deitou na grama. Ei! Moça! Acorde! Vamos! Abra os olhos! Disse ele, dando tapinhas gentis em suas bochechas. Notando que a jovem finalmente abria os olhos, ele disse com alívio: graças a Deus você está acordada. Vamos? Senhorita. Levante-se. Você não pode ficar deitada na grama. Está úmida e fria. E está escurecendo. Ele ajudou a jovem atordoada a se levantar. Onde estou? O que aconteceu? Murmurou Margot, olhando ao redor confusa. Você sofreu um acidente, explicou Michael. Nós a encontramos e cuidaremos de você até que se sinta melhor. Apoie-se em mim. Vamos levá-la para um lugar seguro. Eu não sei quem sou. Gaguejou a jovem. Não me lembro de nada. Bem, isso não é conveniente? Murmurou Anita,
rapidamente pegando a bolsa de noite brilhante do carro e enfiando-a no bolso enquanto seu irmão estava distraído. Que dama de classe você é! Nem consegue se lembrar do próprio nome. Dê um tempo a ela, disse Michael. Ela pode ter batido a cabeça e perdido a memória. Quando o carro ficou para trás, Anita olhou cuidadosamente para as costas do irmão e, convencida de que ele não estava prestando atenção nela, ficou para trás e tirou o achado cobiçado do bolso. Olha isso! Exclamou ela com prazer, examinando o item caro. Brilha como um diamante. Nunca vi nada igual. Nem mesmo quando mamãe e papai estavam vivos e morávamos em um apartamento normal como todo mundo. Disse ela alegremente. Michael e Anita não se tornaram sem-teto por escolha. 2 anos antes, os irmãos nasceram em uma família comum. O pai deles, antes de sucumbir ao alcoolismo, trabalhava em uma fábrica local. Enquanto a mãe, sem educação, trabalhava como zeladora para a empresa de administração local. Eles viviam de forma simples e modesta, como todos no bairro, nos arredores da cidade. Eles nunca viram dinheiro extra. E tudo teria ficado bem se um dia o pai não tivesse encontrado um velho amigo. Como muitas vezes acontece em tais casos. Os amigos há muito perdidos foram imediatamente celebrar seu reencontro, visitando todos os bares locais e eventualmente acabando na casa de algum conhecido do amigo. O que fez com que o pai deles, que só bebia em feriados, mudasse tão drasticamente é desconhecido. Mas foi após aquele encontro fatídico com seu velho amigo que ele começou a sair do controle e logo se tornou um verdadeiro alcoólatra, perpetuamente de ressaca. O pai foi demitido da fábrica por sua embriaguez constante e ausências frequentes. Após o que a vida da família se tornou ainda mais difícil, sobrevivendo apenas com o mísero salário de zeladora da mãe. No entanto, os problemas da família não terminaram aí. O pai, completamente alcoólatra, logo foi encontrado morto na rua. Um dia, indivíduos de aparência suspeita apareceram inesperadamente na porta do apartamento da família, alegando que o proprietário havia feito um empréstimo usando o apartamento como garantia, devido à morte do mutuário. Eles exigiram o pagamento do empréstimo ou a desocupação imediata da propriedade. A mãe deles primeiro mandou os intrusos para o inferno e depois ameaçou escaldá-los com água fervente de uma chaleira se não saíssem do apartamento imediatamente. Os intrusos, não esperando tal resistência de uma mulher comum, acharam melhor recuar, mas ameaçaram voltar em breve. E eles voltaram. No dia seguinte, os vizinhos encontraram a mãe deitada sob a janela de seu apartamento, gravemente ferida. A mulher, quase sem vida, foi levada às pressas para o hospital, mas faleceu uma semana depois. Antes de sua morte, a mãe, percebendo que seus dias estavam contados, pediu que seus filhos fossem levados até ela. Na presença de sua filha, ela fez seu filho, como mais velho, jurar cuidar de sua irmã até que ela estivesse segura na vida. A polícia não investigou o caso a fundo, concluindo que a mulher havia caído acidentalmente da janela enquanto tentava limpá-la. Um trágico acidente que poderia acontecer com qualquer um. Após a morte da mãe, aqueles mesmos intrusos reapareceram no apartamento de Anita e Michael, desta vez exigindo o pagamento da dívida dos filhos, os herdeiros dos pais suspeitamente falecidos. Anita estava em seus últimos anos de escola, enquanto Michael havia se formado no ano anterior e trabalhava como entregador. Não havia como eles pagarem a dívida. O líder dos intrusos então os aconselhou a não resistir, mas a desocupar o apartamento, que agora pertencia à organização de crédito deles.
Saiam daqui enquanto podem. Se valorizam suas vidas. Ele sussurrou ameaçadoramente para Michael. Pelo menos vocês permanecerão vivos. E nós pegaremos o apartamento de um jeito ou de outro. Não duvidem disso. Para enfatizar sua seriedade, ele deu um soco no estômago de Michael. Assustado por si mesmo e por sua irmã, Michael rapidamente reuniu alguns pertences e documentos na frente dos intrusos. E eles fugiram da cidade o mais rápido que puderam. A ideia de ir à polícia nunca passou por suas cabeças. Para onde vamos agora? Choramingou Anita, enquanto eles deixavam apressadamente sua casa. Onde vamos morar? Só há campos e bosques por aqui. Eu não sei. Respondeu Michael sombriamente. Só precisamos nos afastar o máximo possível desses bandidos. Se quisermos continuar vivos, encontraremos alguma aldeia para ficar temporariamente. Muitas delas têm casas vazias. Ele sugeriu, tentando tranquilizar a irmã. No entanto, as coisas acabaram sendo um pouco diferentes. Logo eles encontraram vários viajantes que pareciam ser sem-teto. Michael decidiu perguntar-lhes sobre lugares onde poderiam ficar de graça e se esconder com segurança por um período indefinido. Nós moramos em um acampamento infantil abandonado na floresta. Há alguns prédios lá em muito bom estado. Estamos confortáveis lá. Não fica longe daqui. Respondeu um dos homens sem teto. A polícia nunca vem aqui e os moradores locais têm medo de nós. Então eles ficam longe. E vocês? Por que estão fugindo de alguém? Ele perguntou. Se fosse tão simples. Disse Michael. Nossos pais foram mortos por causa de uma dívida. Nosso apartamento foi tirado e mal escapamos com vida. Agora estamos procurando um lugar para ir. Poderíamos ficar com vocês temporariamente. Até encontrarmos outro lugar. Ele perguntou. Esperançoso. Por que não? Respondeu o primeiro sem-teto. Vocês são bem-vindos para ficar. Viver em um acampamento abandonado e em ruínas na floresta acabou não sendo tão ruim quanto eles haviam imaginado inicialmente. Os sem-teto limparam a vegetação rasteira, criando uma clareira agradável ao redor do prédio. E alguns até prepararam o solo fértil da floresta e plantaram tomates e pepinos nas bordas da clareira. Eles pegavam água de um pequeno rio a meio quilômetro da floresta. Procuravam cogumelos e frutas no verão e iam para a cidade em busca de trabalho. Em resumo, a vida era difícil, mas administrável. Logo, o irmão e a irmã se instalaram e ficaram lá por 2 anos inteiros. Isso certamente era melhor do que estar deitado na terra com seus pais. Anita, no entanto, livre das restrições da escola e dos pais, tornou-se bastante indisciplinada. Aproveitando-se do fato de que seu irmão estava preso pela promessa feita à mãe, ela logo se transformou em uma pessoa caprichosa e obstinada, importunando constantemente Michael com seu caráter fantasioso. Depois de admirar a bolsa roubada, Anita decidiu explorar seu conteúdo para ver se havia algo valioso dentro. Puxando o zíper, adornado com o logotipo de uma marca e um grande strass, ela abriu o fecho e espiou curiosamente para dentro. Uau! Que batom! E o estojo com espelho! Que chique! Murmurou a garota sem teto, maravilhada, tirando itens comuns à bolsa de qualquer mulher. Uau! Tem até um telefone aqui. Finalmente! Agora tenho meu próprio telefone e não vou dar para o Michael. Pensou ela, olhando de relance para a figura distante do irmão. Depois de examinar a lista de contatos do telefone roubado e se deparar inesperadamente com um contato rotulado como Walter, marido amado, Anita bufou de inveja e resmungou descontente baixinho. Claro,
Algumas pessoas têm maridos amorosos que lhes dão telefones caros, batons, estojos adornados com strass. Enquanto outras têm que viver em um prédio em ruínas e comer do lixo. Onde está a justiça neste mundo? Hein? De repente, ela teve uma ideia. Quanto este Walter estaria disposto a pagar por sua amada esposa? Claramente, o homem não é pobre. Se dá presentes e carros caros. Ela concluiu e, enfiando o telefone no bolso, devolveu o conteúdo da bolsa. Fechou o zíper e a colocou no outro bolso. Bem, a vida parece estar melhorando, disse ela alegremente e correu para alcançar o irmão, que já estava muito à frente. Ao retornar ao acampamento do sem-teto com seu irmão, Anita não foi imediatamente para seu próprio quarto. Aproveitando que a atenção de Michael estava ocupada com a hóspede inesperada, ela foi até um de seus vizinhos. Descendo os degraus podres, ela bateu silenciosamente na porta surrada. Ei! Tony? Você está aí? Perguntou ela. Se estiver, responda. Preciso falar com você. Anita. É você? Uma voz rouca e esfumaçada respondeu de trás da porta. E uma cabeça desgrenhada e um rosto inchado apareceram na porta entreaberta. É melhor você ir embora daqui. Seu irmão me proibiu de ser seu amigo. Olha este hematoma debaixo do meu olho. E, além disso, estou ocupado agora. Ele mentiu sem hesitar. Anita sabia muito bem que Michael era categoricamente contra sua amizade com Tony, por causa de sua embriaguez constante e desleixo impressionante. Anita, claro, lembrava-se da opinião do irmão sobre o vizinho, mas não tinha intenção de ouvi-lo sobre esse assunto. Vamos, Tony? Relaxe, respondeu ela descuidadamente. Michael está ocupado com outra coisa. Ele tem uma convidada. Que tipo de convidada? Resmungou o vizinho sem nenhum entusiasmo. Uma convidada. Uma mulher casada com um homem rico e que tem dinheiro ela mesma. Respondeu Anita. Bem. Isso é alguma coisa. Tony sorriu. O que uma gata dessas estaria fazendo aqui? Normalmente, elas vivem em casas de campo e vilas no exterior. Não estou inventando isso. Se não acredita em mim, vá ver por si mesmo. Anita bufou indignada. Esta mulher acabou de sofrer um acidente de carro e Michael a trouxe para passar a noite. Porque ela precisa de ajuda e ninguém dirige na rodovia à noite. E como você sabe que ela tem dinheiro e é casada com um homem rico? Tony duvidou. Mesmo que tenha. O que nos importa o dinheiro dela? Olhe este telefone que ela tem. Respondeu Anita, mostrando seu achado ao vizinho. E tem um número salvo como Walter. Marido amado. Então eu pensei. E se este Walter não sabe onde sua esposa está e está procurando por ela? E nós ligamos para ele e discretamente exigimos dinheiro pela mulher que está na moradia com Michael? Na pior das hipóteses, estabelecemos um preço pela informação de onde encontrá-la. Quer ganhar um dinheiro? Tony? Anita perguntou maliciosamente. Tudo bem. Entre. Tony finalmente decidiu, abrindo a porta para Anita. Mas lembre-se. Você será quem vai ligar para este Walter. É por isso que estou te envolvendo nisso. Disse ela. Entrando. Ele pode não acreditar em mim. Walter descou o número da esposa mais uma vez. Não obteve resposta e disse. Perplexo. Para Carrie que estava ao seu lado, ela não atende. O que está acontecendo? Qual o sentido de apenas ligar?
Talvez algo tenha acontecido com sua esposa. Respondeu a mulher. Disseram que a viram entrando em um carro e saindo há cerca de 30 minutos. Talvez faça sentido ir e procurar por Margot você mesmo. Ela sugeriu. Sim. Você está certa. Disse ele ansiosamente. Nossos convidados vão festejar até de manhã de qualquer maneira. Então vou procurá-la agora. Ele decidiu. Indo para seu carro estacionado na entrada. Tudo bem. Então vou chamar um táxi e voltar para o hotel. Respondeu Carrie. Qual o sentido de eu ficar aqui? Já fiz o principal. Finalmente te conheci. Oh? Não. Walter discordou. Já que você apareceu. Deveria ficar conosco por pelo menos alguns dias. Já providenciei para que um quarto fosse preparado. Então não vou deixar você ir a lugar nenhum. Então eu vou com você. Disse Carrie. Nunca se sabe. Você pode precisar de ajuda. E? Além disso, não quero ficar aqui sem você. Ela admitiu com relutância. Tudo bem. Entre. Vamos juntos. Respondeu Walter. Abrindo a porta do carro para Carrie. Lembrando o amor de Margot por acelerar na rodovia. Walter pensou que fazia sentido procurá-la ao longo da rodovia próxima. Saindo do bairro de elite onde sua casa estava localizada. Ele parou na rodovia. Imaginando em que direção começar a busca. Ele precisava se apressar. O crepúsculo estava se aprofundando e a visibilidade na estrada estava piorando. Depois de pensar por mais alguns segundos, Walter virou à esquerda e, acelerando, decidiu verificar esta seção da rodovia primeiro. Felizmente, o palpite de Walter estava correto. Escolhendo o lado esquerdo da estrada, eles encontraram o carro de Margot a cerca de 10 quilômetros do ponto de partida da busca. Parece que sofreu um acidente. Disse Carrie com ansiedade. E esse é definitivamente o carro da Margot. Respondeu Walter. Diminuindo a velocidade. Juntamente com Carrie. Eles saíram correndo do carro e correram para o local do acidente. Margot não está no carro. Embora as portas estejam abertas. Não há telefone nem a bolsa dela também. Disse Walter preocupado. Chegando primeiro ao carro. Como são suas relações com sua esposa? Pode ser que vocês tenham brigado e ela simplesmente fugiu de você? Sugeriu Carrie. Nossa relação é ótima e não tivemos uma única discussão séria no ano em que estamos juntos. Respondeu Walter pensativamente. Na verdade, Margot ia me contar uma notícia feliz hoje. Mas não teve a chance porque os convidados começaram a chegar. Ele observou. Abrindo o porta-malas do carro. Veja. Há uma cesta de presente com um buquê e meu conhaque favorito. Então Margot ia me parabenizar pelo meu aniversário. Ela queria fazer algo legal por mim. Já que foi comprar flores e conhaque ela mesma. Só não entendo por que ela não me parabenizou no final e... Além disso, por que ela iria querer fugir no meu próprio aniversário? Disse Walter. Encolhendo os ombros em perplexidade. Walter. Acho que sei o que está acontecendo. Disse Carrie de repente. Você não acha que a razão poderia ser eu? Talvez Margot me viu por acaso. Pensou algo errado sobre isso e saiu de casa por um impulso emocional. Afinal, você não contou a ela uma palavra sobre mim. Sugeriu a mulher. Pode fazer sentido. Mas onde a procuramos agora? E o mais importante, o que aconteceu com ela? Walter perguntou ansiosamente. Olhando ao redor. Margot. Me responda. Por favor. Se você estiver aqui.
Ele gritou alto. Walter! Espere! Não se abale! Disse Carrie, olhando para o interior do carro aberto. Ilumine aqui com a lanterna do seu telefone. Sou médica. Enfermeira de sala de cirurgia. E trabalhei em um centro de trauma por vários anos. Posso te dizer agora mesmo que o acidente provavelmente não foi grave. Veja! Não há sangue no carro e o para-choque não está muito danificado. Então Margot não deveria ter se ferido gravemente. Ela o tranquilizou. Sim. Graças a Deus por isso. Mas onde ela está? Walter continuou a se preocupar. Margot. Onde você está? Ele gritou novamente na escuridão crescente. Mas não recebeu resposta. De repente, o silêncio ao redor foi quebrado pelo som de uma chamada recebida. Walter, irritado, tirou o telefone do bolso, com a intenção de recusar a chamada. Mas quando viu quem estava ligando, murmurou surpreso: não pode ser. É a Margot. Nem ousei ter esperança. Margot. Meu raio de sol. Onde você está? Ele perguntou com alívio, atendendo a chamada. Estou te procurando. Meus pés estão me matando. Como você pôde fazer isso? Ele repreendeu gentilmente sua esposa. Esta não é a Margot. Uma voz masculina rouca riu em resposta. E se você quiser sua esposa de volta? Viva e bem. Então ouça nossas condições. O estranho chamador sibilou, mal conseguindo falar claramente. Isso é algum tipo de piada? Perguntou Walter, ainda mais surpreso. Com quem estou falando? Coloque minha esposa no telefone. Agora mesmo. Você me ouve? Ele exigiu resolutamente. Ei! Cara! Você é surdo ou o quê? O chamador respondeu roucamente. Estou te dizendo em linguagem clara. Estamos com sua esposa. Então ouça nossas condições. Ele repetiu teimosamente. Não estou ouvindo nada. Retrucou Walter. Pelo menos não até ouvir a voz da minha esposa no telefone. Vamos. Chame-a agora. Recusando-se a acreditar que algo ruim tivesse acontecido com Margot. Ele pressionou o chamador rouco. Houve uma pausa no telefone. Algum farfalhar e murmúrios abafados podiam ser ouvidos. Ei! Para onde você foi? Alô? Disse Walter com raiva ao telefone. Responda-me agora mesmo. Que diabos está acontecendo? Ele começou a perder a paciência. Este cara quer falar com a esposa dele. Disse Tony, cobrindo o alto-falante do telefone com a mão, enquanto ouvia a conversa de Anita. O que fazemos agora? Droga! Não pensei nisso. Disse Anita, intrigada. Tudo bem. Diga a ele que você ligará de volta e fique aqui quieto. Eu vou resolver isso. Ei! Não tenha pressa. Eu ligo de volta em breve. Disse Tony a Walter. Desligou e devolveu o telefone a Anita com a mão trêmula. Ela o colocou no bolso da jaqueta. Não disse nada e saiu do quarto dele, indo direto para o seu. Michael estava lá, sentado em um banco de madeira rústico no canto, descascando batatas. A mulher ferida sentava-se perto, em um banco, olhando silenciosamente para as paredes surradas da moradia. Perplexa, Anita parou pensativa na porta. Para seu plano funcionar, Michael estava claramente no caminho. Onde você esteve? Perambulando? Perguntou o irmão, sem gentileza, notando Anita demorando na porta.
Você estava visitando aquele bêbado de novo? Confesse agora mesmo. Ele exigiu. A culpa é toda dele. Queixou-se Anita em resposta. Eu estava apenas passando e ele pulou na minha frente. Boa noite, Anita. Ele diz. Onde você esteve? Éramos vizinhos tão bons. E então ele me deu um tapa abaixo da minha espinha. Ela encenou dramaticamente a cena inventada. O quê? Então o olho roxo que eu dei nele não foi suficiente? Não se preocupe. Ele vai levar mais agora. Michael fumegou, largando as batatas e pulando do banco. Você fica aqui. Fique de olho na nossa convidada e termine de descascar as batatas para o jantar. Volto em 5 minutos. Disse ele à irmã e, com um olhar severo, saiu do quarto. Ei! Você? Pegue este telefone. Disse Anita apressadamente para a mulher. Assim que o irmão saiu. Vou ligar para um cara e ele vai dizer algo como oi, querida. Ela explicou, colocando o telefone na mão da garota e discando o número de Walter. No entanto, o telefone começou a tocar sozinho. Walter, que estava esperando o estranho ligar de volta, perdeu o último pingo de paciência e começou a discar o telefone de sua esposa. E o que é isso? Michael perguntou severamente, aparecendo de repente na porta da moradia. Sua pestinha. Ele agarrou Anita pelo colarinho de sua jaqueta. E eu não acreditei naquele bêbado do Tony quando ele disse que você estava planejando pedir dinheiro ao marido da mulher. Pensei que ele estivesse mentindo. Mas acontece que ele estava dizendo a verdade. O irmão sacudiu a irmã como um gatinho travesso pelo cangote. Devolva tudo que você pegou do carro. Agora mesmo. Ele exigiu com raiva. Enquanto isso, a convidada ferida olhou surpresa para o telefone tocando em sua mão e, inesperadamente, atendeu a chamada, colocando o telefone no ouvido. Alô? Alô? Gritou Walter ao telefone. Ei! Responda-me agora mesmo. Onde está minha esposa? Walter. Sou eu. Disse Margot alegremente. Não se preocupe. Estou bem. Estarei em casa em breve. Ela acrescentou. Animada. Ótimo. Eu sabia que ela recuperaria os sentidos. Exclamou Michael, soltando a irmã. Ela deve ter se desentendido com o marido. Então ele se virou de volta para Anita e disse severamente, rapidamente. Me devolva tudo que você roubou do carro. Ou preciso explicar algo de novo? Não. Não. Eu entendi. Michael. Anita respondeu apressadamente, com medo das medidas disciplinares do irmão. Aqui. Pegue. Você não precisa pedir 2 vezes. Ela murmurou, tirando a bolsa de noite brilhante de Margot do bolso com um claro olhar de arrependimento. A garota sem teto devolveu a bolsa à sua dona. Fique com ela. Se você gosta tanto. Disse Margot de repente em resposta. Devo agradecer a você de alguma forma por sua ajuda. Michael. Disse ela, olhando para o envergonhado Michael. Bem. Não foi nada. O homem modestamente baixou os olhos. Mas e o conteúdo da bolsa? Devo devolvê-lo ou posso ficar com ele? Anita perguntou, não deixando a conversa se desviar. Leve tudo. Margot acenou com a mão. Você pode me levar até onde meu carro está? Claro. Vou te levar lá agora mesmo. Vamos. Michael respondeu com um sorriso. E virando-se para a irmã, ele acrescentou severamente,
e você está de castigo enquanto eu estiver fora. Fique aqui. Descasque as batatas e depois comece a cozinhá-las. Entendeu? E a propósito, mesmo que você não mereça, recebeu um presente tão valioso. Onde está o seu obrigada? Obrigada. Anita o dispensou, satisfeita enquanto se admirava no espelho do estojo. Não fique brava com ela, disse Michael a Margot. Não há ninguém para discipliná-la. E como irmão mais velho, prometi à minha mãe antes de ela morrer que cuidaria da minha irmã. Peço desculpas. Ele explicou. E, por favor, não denuncie Anita à polícia. Se ela for presa, estará arruinada. Claro que não vou. Que polícia? Margot respondeu e perguntou, então sua mãe morreu? Não apenas morreu. Ela foi morta. Assim como nosso pai. Michael respondeu. Eles morreram por causa do apartamento que nosso pai supostamente usou como garantia. E eles quase se livraram de nós também. É por isso que fugimos há 2 anos. Para onde quer que nossos olhos nos levassem. E foi assim que nos tornamos sem teto. Ele exclamou sombriamente. Sim. Isso é triste. Sinto muito. Respondeu Margot. Mas 2 anos se passaram. Talvez tudo tenha se acalmado e talvez você possa voltar à sua antiga vida agora. Ela observou pensativamente. Talvez. Michael sorriu em resposta. Preciso pensar bem sobre isso. Bem. Devemos ir? Seu marido deve estar esperando por você e já está escuro. Ele a lembrou. Marcou. Finalmente! Exclamou Walter, vendo sua esposa caminhando em sua direção pelo campo. E quem é este com você? Ele perguntou, notando Michael ao lado dela, iluminando-o com a lanterna do telefone. Ele perguntou, este é o cara que exigiu dinheiro? Não. Ele é um bom homem. Margot sorriu em resposta e explicou. Este é Michael. Ele me acolheu logo após o acidente para que eu não tivesse que passar a noite no carro destruído. Você é demais, disse Walter. Mas não consigo entender para onde você estava indo à noite. Margot estava prestes a responder, mas não teve a chance. Boa noite. Uma voz de mulher soou de repente atrás dela. Margot se virou e o sorriso desapareceu instantaneamente de seu rosto. A julgar pela voz, diante dela estava a mesmíssima Carrie por causa de quem ela havia saído de casa em um ataque de emoção. Boa noite para você também. Margot respondeu friamente. Meu nome é Carrie. Eu estava sentada no carro de Walter enquanto esperávamos por você. Ela explicou. Mas quando você apareceu, decidi que deveria vir e me apresentar. No carro de Walter. Entendo. Margot reconheceu Carrie com um olhar desdenhoso. Sim. É realmente hora de nos conhecermos. Walter interveio decisivamente. Margot. Conheça Carrie. Minha meia-irmã por parte de pai. O quê? Uma meia-irmã? Margot perguntou surpresa. Nunca ouvi dizer que você tinha uma irmã. Eu pensei que não tinha. Mas recentemente. Walter respondeu feliz. Ela mesma entrou em contato comigo e pediu ajuda. Ela é mãe solteira com uma criança pequena e se envolveu com um vigarista implacável que a deixou com uma dívida enorme e desapareceu. Mas essa é uma longa história. Vou te contar tudo sobre isso. Margot. Acredite em mim. Eu nunca teria pedido ajuda a ele se não estivesse em uma situação desesperadora. Disse Carrie fervorosamente. E você fez a coisa certa ao pedir. Respondeu Walter. Quase não tenho mais parentes.
E agora de repente tenho mais 2. Ele acrescentou satisfeito. 2? Perguntou Margot. Então a criança que você mencionou. É meu sobrinho. E o que você pensou? Walter riu. A propósito. Você estava escutando atrás da porta. Isso não é legal. Ele brincou, balançando o dedo para ela. Não é legal guardar segredos de sua esposa. Margot retrucou. Margot. Minha querida. Eu não estava escondendo nada. Walter discordou. Eu estava esperando Carrie chegar para o meu aniversário e queria te contar sobre ela. E você também ia compartilhar algumas notícias importantes comigo. Ele lembrou a esposa. Sim. Walter. Você está certo. E sim. Este é o seu presente de aniversário. Meu querido marido. Margot lembrou. Abrindo o porta-malas de seu carro danificado e entregando a Walter a cesta de presente com conhaque e um buquê. Obrigado. Meu amor. Fiquei muito satisfeito. Respondeu Walter. Embora, para ser honesto, eu já tenha descoberto seu presente há pouco tempo. Ele admitiu. Isso não é um problema. Disse Margot. Nem um pouco envergonhada. Tenho outra notícia que vai te deixar tão feliz quanto esta cesta de presente. Ela disse intrigantemente. Bem, não me deixe em suspense. Então, Walter insistiu com sua esposa. O que é? E você? Walter. Estava errado quando disse que seu círculo de parentes havia aumentado em 2 pessoas. Margot respondeu misteriosamente. A questão é que seu círculo de parentes em breve começará a crescer ainda mais. Estou grávida. Walter. Recebi uma ligação da clínica de reprodução hoje e eles me disseram que posso ter filhos naturalmente? Sem qualquer fertilização in vitro. Ela exclamou. Essa era a notícia importante. Uau! Isso é maravilhoso. Walter olhou para Margot com espanto e, abraçando-a, observou. É por isso que dizem que não se deve comemorar o aniversário de 40 anos. Na minha opinião, isso é bobagem. Hoje é o melhor aniversário que já tive. Ele acrescentou com confiança.